Olá, gente querida, cá estamos nós com o Bethesda Cast, um podcast para você pensar, imaginar, tensionar e crescer. Uma alegria estarmos aqui hoje novamente, eu e a doutora Silvia Gerusa, mais conhecida como doutora Silvinha, e temos a alegria de trazer um convidado para lá, mas muito para lá, de especial. E eu vou pedir a ela, a doutora Silvinha, que o apresente. Tanto doutor aqui, né, Kenner? Então, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje conversar com o doutor, pastor Kenner Terra. Olha, eu tô achando assim, porque a gente teve o pastor Brian Kibuka, que é batista. Pastor Kenner. Kenner, tu és batista, né? Eu sou batista e com pentecostalidade. Eu sou um batista pentecostal. Ah, legal. Então, e nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a esperança. É o livro do Apocalipse um livro que traz esperança ou um livro pessimista? E o Dr. Kenner tem vários livros escritos que ele vai mencionar para a gente, mas eu vou pedir, Kenner, que você se apresente, diga o que você fez, o que você faz, para o nosso público lhe conhecer melhor. Muito bem. Obrigado, muito obrigado, Gondim, Jerusa, pelo convite. Obrigado por fazer parte desse projeto tão bonito de diálogo, reflexão a partir de temas necessários, né? Então é um prazer estar aqui, é uma honra, porque eu acompanho vocês há muito tempo, né? Além de nutrirmos essa bonita amizade, eu também sou um fã do trabalho de vocês, do que vocês fazem. Eu gosto muito do que a Bethesda significa enquanto presença pública da igreja no Brasil. Então, estar aqui é uma honra, uma alegria, viu? Bom, eu falo com vocês aqui de Vila Velha, né? Vila Velha é uma cidade encostadinha de Vitória. Nós somos separados aí pelo mar e temos uma ponte aqui que nos liga, né? A terceira ponte famosa do Espírito Santo. Eu caminho aqui na Faculdade Unida de Vitória, sou um dos professores. Mas você é de onde? Você é natural de onde? Eu sou de uma cidade chamada Aracruz. Aracruz aqui o interior. Porque o Espírito Santo é assim, a capital é uma ilha e o estado acontece no interior, né? Então, eu sou deste interior, eu sou de uma cidade chamada Aracruz. Aracruz tem um episódio interessante para a história da nossa igreja brasileira, que foi em Aracruz o encontro entre os metodistas, quando decidiram se desligar de alguma forma dos movimentos ecumênicos. Foi lá na minha cidade, foi em Aracruz, numa região lá, num parque chamado em Santa Cruz, que pertence a Aracruz. Então, eu sou dessa região, sou de Aracruz e moro aqui em Vila Velha e trabalho em Vitória, onde está a Faculdade Unida. A Faculdade Unida ela está em Vitória. Bom, eu sou um pastor batista de origem pentecostal, caminho aqui com o pastor Ziel e a equipe pastoral na Igreja Batista em Praia do Canto, que é em Vitória, e me considero um pentecostal, em termos de espiritualidade e compreensão de fé, visão de mundo e compreensão de fé. Eu falo a partir desse lugar aí da experiência pentecostal carismática, dessa coisa da pentecostalidade. Você me perguntou, Jerusa, sobre os textos que eu escrevi, né? Isso. Você é formado, estudou em escola pública, particular, você vem de berço de ouro, como é que é um pouco da sua história? Não, eu sou de uma família muito simples, meu pai e minha mãe. A formação acadêmica do meu pai é a básica, trabalhou durante muitos anos na Aracruz Celulose, né? Como motosserrista, como peão. Então, eu sou filho de uma dona de casa e de um peão da Aracruz Celulose. Com muito orgulho, diga-se de passagem. Com muito orgulho. E a minha avó, Aracruz é uma região que tem a presença indígena, né? Então, sou neto de uma indígena. Você tem mesmo uns traços. Me orgulha muito. Você tem uns traços mesmo, assim, meio indígena. Tenho. Eu sou uma mistura aí. Já minha mãe é uma italiana, né? Meu sobrenome tem Casotto. A minha avó, por parte de mãe, até pouco tempo conversava com as suas irmãs. Casotto, ó.
Meu nome é Kenner Roger Casoto Terra. Aí, para facilitar, eu tirei o Roger, o Casoto, deixei só o Terra, e para ficar mais pentecostal também, sabe, Gondim? Então, é Kenner Terra. Terra. Então, assim, eu muito cedo saí de casa para estudar, eu estudei 2 anos e meio numa instituição que vocês conhecem, você conhece bem, Gondim, que é o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus lá, do pastor Colendo, da irmã Doris. Em Pindamonhangaba. Então, você também conhece, né, Pindamonhangaba? Sim, Estudei 2 anos e meio. Olha, em 1988 eu descobri agora, Ricardo, um convite. Você foi o orador da turma, que se formou em 88. Você foi orador da turma e, na minha época, nós ainda ouvíamos sobre a tua prédica na década de 80. É verdade. É interessante isso. Por conta do impacto que foi, você disse umas coisas sérias lá, e o pessoal sempre trazia em tradição oral, e eu lá no início dos anos 2000 ouvi da prédica do pastor Gondinho na formatura lá do pessoal de Pindamonhangaba. Aí eu, no meio do curso, me transferi, buscando um espaço um pouco mais acadêmico, não que Pindamonhangaba não tenha o seu valor, mas na época a preocupação acadêmica era um pouco menor, né? Não sei como está lá hoje. E me transferi para o Seminário Batista do Sul. No Seminário Batista do Sul, eu fiz a minha graduação em teologia. Foi interessante, porque na época eu tinha 16, 17 anos, pegamos lembra aquela antiga Topiquezinha? Sim. Pegamos a Topic, colocamos os livros na Topic, eu e mais 2 alunos do IBAD, fomos a 60, 80 por hora, de Pindamonhangaba a Tijuca, no Rio de Janeiro. E chegamos na Tijuca, lá na Sanspenha. Estudei no Seminário Batista do Sul, hoje Faculdade Batista, de 2004 até 2007 e 2008. Em 2008, entrei no mestrado em Ciências da Religião na UMESP, orientado pelo professor Paulo Nogueira. Sim. Estudei, na época, no mestrado, a literatura enoquita e o Novo Testamento, especificamente o tema do demoníaco. Tem até uma história interessante sobre isso. Um dia antes da minha defesa, eu passei lá na igreja do Longini, e participar do culto do Longini. O Longini me chamou assim: vamos orar aqui pelo Kenner, que amanhã vai defender a sua dissertação lá em São Paulo. Aí ele perguntou assim, fora do microfone: Kenner, qual que é o tema mesmo da tua dissertação? Que era um tema esquisito, né? Era um tema assim, tipo, de pneuma cártaton a demônios. o imaginário do imaginário enoquita no Novo Testamento. Aí ele repetiu: como é que é, rapaz? Aquele jeitão dele, né? Como é que é, rapaz? Aí expliquei, citei de novo. Aí ele não entendeu e também achou estranho, coisa demoníaco. Eu disse: gente, é o seguinte, eu não entendi o que o Kenner falou aqui, não, mas é mais ou menos assim. Ele vai ser mestre em Satanás. Porque no meio do culto, um culto presbiteriano, login lá todo ornamentado. Bom, então terminei meu mestrado na UMESP em 2010, e no final de 2010 para 2011 entrei no doutorado também em Ciências das Religiões, ou Ciências da Religião, na UMESP, estudando Apocalipse, ainda preocupado com essa literatura, que é a literatura do Segundo Templo, e usando ferramentas que se tornaram aí parte da minha caminhada acadêmica, né, que são as ferramentas ligadas às teorias da linguagem, às linguagens da religião, etc. Então, virou livro, inclusive, minha dissertação, saiu pela Fonte primeiro, depois pela editora Recriar, está na 3ª edição, que é sobre os anjos que caíram do céu. O título é esse, né? Anjos que caíram do céu, que tem a ver com a literatura de Enoque e o Novo Testamento. Na minha tese, que eu estudei o Apocalipse especificamente, também virou livro, que é esse texto aqui, que eu mostro para vocês agora. O Apocalipse, João, Caos Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Esse texto aqui. Legal. Tá. Esse é da Recriar trabalha exatamente. Esse é da Recriar? É da Recriar também, com a segunda, já está na 2ª edição. Aí, além disso, eu publiquei outros textos. Esse aqui saiu pela Thomas Nelson, em parceria com um teólogo pentecostal, um jovem teólogo pentecostal, que é a Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, a contribuição da hermenêutica pentecostal carismática. Esse livro veio depois de uma tensão criada pelo primeiro livro que escrevi, que foi publicado pela CPAD,
sobre hermenêutica pentecostal, experiência pentecostal. O pessoal acusou o texto de ser um texto pouco ortodoxo e com problemas ideológicos, que eu acho que é uma besteira, né? Uma besteira total. E o livro foi tirado de circulação, então eu pensei, bom, eu preciso produzir alguma outra coisa que preencha essas lacunas, né, que permitiram tais interpretações. Eu sei que isso tem mais a ver com maldade do que interpretação do texto, né? É aquela coisa da apologética do diabo. Os caras estão mais preocupados em atacar, roubar e destruir do que realmente defender o que dizem defender, né? Tá. Bom, e aí esse livro surgiu, chamamos autores também de fora do Brasil que já fazem essa discussão, porque há um tema aí muito sério, me parece importante para nós aqui no Brasil, que é o tema da hermenêutica e da hermenêutica pentecostal. A hermenêutica pentecostal fora do Brasil tem dialogado com Paul Ricoeur, com Heidegger, com a nova hermenêutica, e dando um lugar especial para a experiência, o que, consequentemente, também dá um lugar especial para o corpo. Isso, pentecostais fazendo isso. E no Brasil a coisa tem demorado. E no Brasil isso não tem chegado. Nós tentamos traduzir isso num primeiro momento e o resultado foi o que eu falei há pouco. Este segundo texto faz isso, coloca aí duas perspectivas diferentes dialogando sobre o tema e convida autores de fora do Brasil para que façam também e nos ajude, né, de alguma forma, a entender como que a gente dialoga nessa mesa da teologia. Não pode ser com violência, né? Tem que ser com sensibilidade, com respeito, o que a gente não é acostumado a fazer aqui em nossa terra. Aí recebemos artigos do Craig Keener, que é um pentecostal conhecido, um teólogo pentecostal conhecido, o Kenneth Archer, que é um baita de um teólogo que trabalha com teoria literária, com teoria da linguagem e pentecostalismo, o Kai Kaim, que é um norueguês, hoje considerado na Europa um dos principais teólogos, e é um teólogo que trabalha com a tradição pentecostal carismática. E o Robert Menzies, que é um teólogo pentecostal mais conservador, mas que discute também a questão da hermenêutica. Aí o livro tornou-se esse diálogo entre teólogos brasileiros e um exemplo do que acontece fora do Brasil. E também participei de outras obras, entre elas uma que vocês estão participando, né? O primeiro volume é esse aqui, Cultura e Religião e Sociedade em Chico Buarque de Holanda, organizado pelo nosso amigo Ronaldo Cavalcante, prefaciado pelo Leonardo Boff. E um segundo volume, Essas Mulheres, o protagonismo da mulher na canção de Chico Buarque, Memória, Imaginação e Luta, que tem o prefácio aí do grande Mia Couto, também organizado pelo Ronaldo Cavalcante. Eu tenho um texto aqui. Qual é o teu? Qual é o teu capítulo? Esse eu ainda não cheguei, eu estou lendo esse livro. Mas qual o teu capítulo nesse aí? Deixa eu lê-lo exatamente para não falar errado, né? Para que vós me ser, meus olhos vai furar? Que é uma frase, né? Ai, gente, eu li, meu Deus. De Sinhá. Bom demais. Essa música, Sinhá, é lindíssima. Ela é belíssima, visceral, né? Profunda. Visceral. E dialogou assim muito com o que eu fiz no primeiro volume, foi a Caravanas, né? Que é a canção recente, a última do último álbum do Chico, de 2017, que também trata dessa coisa da escravidão e traduz esse tema para as realidades cariocas, assim, para o contexto das praias cariocas. Também é uma música. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio extasiado. Sabe quando você ouve uma coisa que te deixa em silêncio? Quando eu vi a primeira vez assim, Caravanas, eu realmente tomei um impacto e fiquei eu estava no carro, aí parado assim, foi realmente uma música muito, muito, muito tensa. Faz doer os ossos da alma, como eu gosto de dizer. Então, é isso. Kenner, deixa eu puxar aqui o fio. Não, deixa eu puxar o fio aqui sobre uma questão que eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre esperança e todo esse clima que nós estamos vivendo de gente que está prevendo o fim do mundo. Teve um cara maluco aqui na minha igreja domingo, ele maluco não, ele falou de um maluco, né?
falou, pastor, eu estou aqui preocupado porque tem um maluco aí dizendo que o fim do mundo já aconteceu e nós estamos vivendo numa realidade paralela. Ah, meu Deus do céu. Então, assim... Bonito, isso é legal, né? É legal, né? O mundo acabou já. E a gente está numa realidade paralela. Deixa eu perguntar para você. Você é um otimista ou você é um pessimista? Eu sou alguém perpassado de esperança. Porque a esperança, ela não se esgota. Porque pessimismo é importante também, né? Pessimismo é necessário. A gente não pode ficar olhando o mundo como um mar de rosas, simplesmente. Então, o hiper-otimista também é alguém que nos adoece e nós nos adoecemos quando estamos nesse lugar. E o pessimista inveterado também, esse pessimismo sem cores, cinzento, tipo o cinza que a gente... Hoje eu estava lendo um texto para minha filha, né? Eu estava lendo lá o texto do... Agora esqueci o título. E no início, a menina narra que a vida dela, a casa é cinza, a mãe é cinza, a grama é cinza, o céu é cinza, e para ela, isso tudo cinza só tinha um jeito de se resolver, se ela colorisse em seu coração. Então, eu acho que a esperança ela vai jogar com essa coisa do otimismo e do pessimismo, né? Do equilíbrio. Quer dizer, olhar essa realidade, eu olho essa realidade como uma realidade que não me basta. Né? Nós estávamos falando há pouco sobre o Bloch, né? O Ernest Bloch, e o Ernest Bloch diz que há uma coisa tipicamente que constitui o ser humano, né? É essa expectativa do novo, né? E essa expectativa do novo, né? Essa coisa de um espírito humano que está nas extremidades, faz com que olhemos para o que nos cerca de maneira radical, realista, dentro do que há, não esgota o nosso olhar, não é? Essa esperança, então, ela percebe a tragicidade da vida, mas, ao mesmo tempo, ela é uma revolta, sempre. E essa revolta é uma revolta que gera imaginação, que gera ficção, que gera esperança. Imaginação e ficção não como mentiras, né? Não como enganação, mas sim como a capacidade de transbordar aquilo que nos vem. Então, eu acho que eu me colocaria nesse lugar da esperança, né? A esperança como alguém que não finge a realidade que nos cerca, mas olha para essa realidade que nos cerca como uma latência do novo possível. Não é? E a partir desse novo possível, inclusive, enfrenta ou tenta enfrentar isso que nos toma, isso que está aí ao nosso redor. Eu diria assim. A Bíblia é um livro otimista ou é pessimista? A Bíblia, eu acho que a Bíblia é um livro otimista. Eu diria que otimista. E tem gente que acha que não. É como se o povo dissesse, né? A Bíblia nos ensina a pensar quanto pior, melhor. Porque tem essa ideia, né? Vamos esperar que as coisas piorem, porque é um sinal de que Jesus vem. E essa ideia de que Deus vem nos resgatar é uma ideia pessimista, né? Assim, Jesus vem nos arrebatar, porque o troço aqui está tão ruim, está tão degenerado, que ou ele resgata, ou ele arrebata as pessoas para as nuvens, ou a gente sucumbe todo mundo, né? É uma teologia que parece ser otimista, que tem um fim glorioso, mas ela prevê um mundo caótico, né? E pior, né? Ela não consegue olhar para a realidade e ver essa realidade como uma coisa aberta e sim fechada. Quer dizer, não há nada a se fazer a não ser esperar para que este de fora melhor. Isso é um pouco da... A gente precisa admitir que isso é um pouco da tendência da apocalíptica judaica. A apocalíptica judaica tem um pouco disso, né? E influencia o Novo Testamento, mas não só. Porque, veja,
quando nós olhamos o Apocalipse de João, um exemplo, né, no Novo Testamento, o Apocalipse de João, ele olha para a realidade que funciona no céu, ele olha para a expectativa do que virá, mas, ao mesmo tempo, torna isso uma espécie de espelho, para que a gente consiga olhar para a realidade e pensar que essa realidade ela está aberta para transformações. Então, me parece que o Novo Testamento é um texto de esperança, de um otimismo esperançoso, nesse sentido, porque ele olha para o mundo, percebe a cruz, e a cruz é sinal disso, né? Ou seja, o mundo é isso, mas também, de alguma forma, pressupõe a ressurreição. O Moltmann faz muito bem isso, né? Quando ele fala de cruz e ressurreição, não é? A cruz denuncia, a cruz escancara a realidade. A ressurreição, ela cria promessa, ela cria esperança, ela faz com que olhemos para o mundo e olhemos para este mundo cinza e encontremos possibilidade de colori-lo. Então, a abertura do mundo é pressuposta no Novo Testamento. O mundo é aberto, o mundo não é fechado. Agora, esse mundo que é aberto para transformações espera algo. Enquanto espera algo, nós aqui vamos enfrentando. Então, eu acho que o olhar tem que ser de esperança, um otimismo esperançoso. Não sei se é exatamente se é com essas categorias que você... Não, eu estou aqui só provocando, eu estou aqui fazendo provocações, pensando menos na minha cabeça e menos no que eu pressuponho, isso, né? Mas eu estou tentando aqui reproduzir um pouco, né, de linguagens populares, ideias comuns que circulam aí. Por exemplo, tem uma visão pessimista do ser humano, né? Que nós somos uma raça caída, que nós somos pecadores. Geração caída. Somos uma geração caída. Uma geração não, nós somos, né, nós somos herdeiros de Adão, caídos, tortos, temos uma natureza pervertida, etc. E que aí eu vejo assim, as versões menos religiosas e mais seculares que dizem que, por exemplo, né, a humanidade não deu certo. Nós não demos certo como humanidade. Por quê? Porque você tem uma concentração absurda de renda, você tem bilhões de pessoas passando fome, você tem a destruição dos biomas e dos ecossistemas, né, dos sistemas socioambientais, você tem ainda questões que não foram resolvidas de xenofobia, de racismo, de misoginia, de homofobia, e que parecem que não estamos melhorando, estamos piorando, né? Ontem eu estava conversando com o meu neto que os Estados Unidos acabou de passar um orçamento, o orçamento dos Estados Unidos sob a administração do Biden é o maior da história, são trilhões e trilhões Sim. de dólares, e os Estados Unidos estão com um problema de sem-teto, de homeless, pessoas morando na rua e também uma concentração brutal de renda lá. Quer dizer, não demos certo. Estamos caminhando realmente para uma coisa meio catastrófica. É o que estão dizendo os cientistas que estudam a meteorologia, os sistemas aí ambientais. O que você acha? Eu acho que nós não demos certo no sentido de que a nossa história vai demonstrando o quanto podemos ser perversos. Nesse sentido, eu concordo. Só que a esperança, eu acho que aqui que é um ponto que eu não abriria a mão. Em que sentido? Mesmo diante disso, eu acredito na potencialidade de produzirmos um mundo melhor. E quando eu falo mundo melhor, eu não acredito nesse mundo, eu não acredito muito nessa coisa, vamos transformar o mundo inteiro. Mas eu acredito que a gente vai criando doses homeopáticas de um mundo melhor. Sinalizando a possibilidade de esperança. Veja,
Nós temos aqui nesse período de pandemia, não é? Manifestações de tanta ignorância, insensibilidade, maldade, fortalecimento da desumanização. Mas também, neste caminho, nós encontramos experiências de solidariedade, experiências de cuidado, experiências de afeto, experiências de esperança. Então, pensando aqui na fé cristã, nas metáforas da fé cristã, especialmente as metáforas que estão ligadas ao que nós chamamos de escatologia, e é bom falar isso aqui, o seguinte, quando nós falamos de escatologia, não estamos aqui tratando daquele conceito tradicional que está no finalzinho da escola, de uma teologia sistemática, como o próprio Moltmann critica. Mas escatologia enquanto uma coisa que compõe o ser da tradição cristã. Porque a escatologia tem a ver com o novo, com o outro possível, com essa revolta ao que nos cerca. Na escatologia, não como um fim que a gente espera e estuda para saber como vai acontecer, mas escatologia como um tipo de latência em nós, né? Que aguarda e que promove resistência, e que enfrenta essa realidade que nos cerca. Então, isso enquanto escatologia. Então, quando olhamos as metáforas da escatologia, mesa, outro céu, outra terra, ou mesmo a coisa de Jesus que volta, mas volta por quê? Volta porque tem um modelo outro que precisaria ser, de alguma forma, estabelecido entre nós. Então, essas metáforas da escatologia nos faz olhar para essa realidade trágica, né? E aqui usando a expressão trágica de forma popular, pessimista, e acreditar. E esperançar. E as latências do novo. Então, assim, eu acho que nós eu não jogo essa categoria que nós somos os seres caídos. Eu acho que o sistema no qual estamos é um sistema que demonstra a potência de nossa maldade. Nós temos maldades estruturais, profundamente estruturais, claro, que acabam movimentando o jeito da humanidade funcionar, não é? E isso revela uma condição profundamente dolorosa, ruim. Travou. Oi, você travou. Alô? Agora precisa esperar ele retornar. Aí... Feia, né? Pensando aqui, esteticamente feia. Travou. Oi, voltou? Travou. Voltou agora? Voltou. Voltou? Não tem problema que a gente edita aqui. Pega o fio da raça. Quando eu olho a esperança nesse sentido do texto bíblico, eu consigo, mesmo nessa condição estrutural feia, de promoção daquilo que desumaniza, quando eu olho o mundo que é marcado, como você disse, por tanta gente com nada e poucos com muito, quando eu olho a criança aqui no sinal, sabe, na chuva, nas costas da outra, jogando bolinha para cima para conseguir uma moeda, né? Ou percebo um mundo que funciona para legitimar, que tem, por exemplo, as vacinas como um bem para alguns países, enquanto outros não têm acesso. Quando eu vejo a forma como o Brasil é conduzido, e parece mesmo que o mal sempre vence, dentro deste caos todo, eu tenho uma série de metáforas que me dão esperança. A metáfora da criação, que fala de um caos que vira ordem, metáfora do novo céu, da nova terra, que fala da possibilidade dessa realidade ser transformada, mesmo que seja em pequenos espaços, de forma homeopática, em movimentos e sinalizações locais, etc. Então, eu olho, eu concordo, usando até mesmo a metáfora da questão da queda, né? Eu concordo que o jeito como a gente funciona revela o quanto somos capazes de promovermos o mal, o feio, o caos. Mas, quando eu olho para a esperança da fé,
a esperança da tradição judaico-cristã, a esperança que a Bíblia mesmo aponta, a esperança dessa tradição na qual estamos, eu percebo que no meio deste caos eu posso pensar e agir num outro mundo possível, através ou a partir da ideia de um outro mundo possível. Então, a escatologia vai me fazer enfrentar esse caos, e não o contrário, não fugir dele. Porque quando você ouve essas palavras, esse tipo de ideia, não, porque isso aqui está mal mesmo, e vamos esperar Jesus voltar, isso aqui é uma fuga, mas eu posso usar essas mesmas ideias e ler de outro jeito. Não é fuga, pelo contrário, é uma esperança que me faz enfrentar com coragem essa realidade que tem a pulsão do novo. Né? Eu lembro de um texto do Padre Antônio Vieira, que ele diz que na escuridão da cruz há, de alguma forma, um lampejar da luz. Né? Então, o lúgubre da cruz é também uma potência da visibilização da luz. Então, eu vejo assim. E eu acho que eu chamo isso de esperança. Eu chamo isso de escatologia, inclusive. Uhum. E é assim que a gente poderia ler o Apocalipse de João. Tá certo. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo. Uma coisa que me chama muita atenção é que assim, eu concordo, porque eu tive um professor de teologia que ele dizia assim, é possível, né, que haja, por exemplo, uma catástrofe ambiental monstruosa, porque nós não estamos nos preparando e nos antecipando à catástrofe ambiental que vem por aí, as climáticas, e o mundo pode sim entrar num processo de degradação muito grande, né, com cataclismas enormes. Aí ele dizia assim, vamos imaginar que haja um problema ambiental monstruoso. Irreversível. Não, ele não usava a palavra irreversível. Ele dizia o seguinte, por mais monstruoso que seja, por mais catastrófico que seja, a Terra ela vai ter uma condição de se regenerar. A gente conhece florestas que se regeneram, rios que se regeneram. Então ele diz assim, vai ter um custo humano monstruoso. Vamos imaginar, a população da Terra hoje, 7 bilhões de habitantes, vamos imaginar que morram 6 bilhões e 500 milhões e sobrem 500 milhões de pessoas na Terra. Eita! É uma coisa assim, inimaginável, né? Mas pode ser. Os mares subirem e tal. Esses 500 milhões que sobrarem, espalhados eles vão experimentar ao longo de séculos uma regeneração do planeta. O planeta se regenera e esses aí vão ser o que na linguagem bíblica chamava de remanescente. Eles vão ser os remanescentes e com esses remanescentes começa a história novamente, né? Recomeça a história. É o êxodo, é o mito do êxodo, na narrativa bíblica, é o remanescente do cativeiro da Babilônia, é a história de Auschwitz, né, do Holocausto, do Shoah, da destruição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e recomeça. Né? Hoje os judeus estão se recompondo, quer dizer, como povo, como etnia, como cultura, etc. Quer dizer, não conseguiram acabar. Do remanescente brotará, né, o novo broto de Jessé. Tem até essa linguagem lá na profecia do Antigo Testamento. Quer dizer, um remanescente que brote. Quer dizer, eu tenho essa esperança, eu não tenho essa visão otimista, positivista, de que a Terra vai melhorando, e as coisas vão de bem para melhor. A gente pode viver um desastre aí, uma hecatombe monumental, histórica, como
como dos dinossauros no passado. Mas a minha esperança é essa, que mesmo um remanescente, mesmo um mínimo que sobrar, a gente terá condições de, como Fênix, das cinzas, né, brotar uma nova civilização, uma nova cultura, um novo povo. Eu acredito, Entendi. eu tenho essa Entendi. esperança. Assim, quando a gente olha a tradição bíblica, a coisa é mais teleológica, assim, né? Ela tem aquela coisa a ideia de que o mundo vai chegando a um ponto e Deus restaura. Por isso que às vezes cria realmente uma visão pessimista da realidade, de alguma forma apontando, é um pouco do que você está dizendo. Quer dizer, todo império cai, todo novo tempo surge. Né? O Apocalipse não é só o fim da história, nesse sentido. O Apocalipse é, na verdade, um processo da história. Que você está lendo aí a partir das informações, das pesquisas em relação à transformação ambiental, à geopolítica, etc. O que me parece é que essas previsões elas devem ser lidas por nós com óculos da esperança. Qual óculos? Como seria esse óculos da esperança? Primeiro, eu penso que nesse processo que é trágico, né, no sentido de que é tenebroso, de destruição e extinção, neste tempo há ou deveria haver sinalização sempre do novo. Sim. Quer dizer, então, eu não fico aqui sentado na cadeira esperando a morte chegar, como diz lá o cancioneiro brasileiro. Seixas, eu vou para a luta. Eu vou para a luta. Eu vou para a vida. Inclusive, perpassado de fé pela humanidade, de fé na possibilidade do novo sempre estar aí em potência. Então, eu vou para a luta. Eu vou para a vida. Aí eu vou me seria articular conjugar individual e o verbo coletivamente. esperançar, né? É. Aí entra Isso. Paulo Freire, né? Com o verbo... mundo vai ter um problema. Você vai ter uma época que precisa. Eu lembro que na década de 90, no início do ano 2000, falava-se muito de que o consumo dessa terra exigiria naquela época, daqui a poucos anos, uma outra terra. Uma terra só não daria conta de ceder a ânsia de consumo que nós temos, né? Imaginemos que seja isso mesmo. Eu acredito que seria um novo ciclo. Um novo ciclo, como você disse. Um novo ciclo, eu creio também. E assim, a minha, como eu já não sou mais um jovenzito, né? Como a minha vida já está, eu já estou no terceiro tempo se você dividir a vida em 4 tempos, eu estou no terceiro. Então, assim, eu não tenho mais muito tempo ou no de segundo, vida. ou no segundo. Vamos botar eu no segundo para dar mais de esperança. expectativa de vida. Não, estou falando de expectativa de vida mesmo, cronológica, anos de vida. Eu não tenho muito tempo. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: um dia vão contar essa história do tempo atual. Minha esperança é essa. Você disse assim, Ricardo Gondim, como é que você trabalha a sua esperança? O que é que você entende por esperança? O que eu entendo por esperança é isso. Virão novos ciclos no futuro, a história vai ser contada no futuro, vai ser contada ou por um remanescente que vai sobreviver a uma grande hecatombe, um grande desastre, porque nós não estamos nos preparando para o que virá. A humanidade não está levando a sério o que está acontecendo. Eles vão contar a história. E eles vão contar a história seguinte: teve lá naquela época um povo que disse: isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Eu usaria um palavrão aqui, mas não posso porque eu estou num podcast. Isso vai dar M. Não pode, que a gente... Isso vai dar M. Minha mulher não deixa. Fala
Fala, depois corta. Ei, e a mulher dele não deixa, tá? Minha mulher não deixa. Vai dar M, vai dar meme, vai dar M. Não vai dar Oh, certo. meu Deus. Essa Corta, coisa não corta, vai dar corta. certo. Não vai dar certo. Agora, Agora, quando eles contarem isso, vão dizer o seguinte: teve um grupo de pessoas que gritou, que esperneou. É o Jeremias, na época, que estava dizendo, ó, isso vai dar errado. Se vocês não mudarem de comportamento, não mudarem de... Então, a minha esperança, quando eu penso na palavra esperança, é isso. Eu recuo, é uma resistência. exato. De não saber onde esse troço vai dar. Eu não sei onde esse troço vai dar. Pode dar, a gente pode se arrepender, como arrependeram-se os cidadãos de Nínive, que não sabiam discernir a mão esquerda da direita. Podem se arrepender e a gente mudar o curso da história? Pode. Pode dar tudo errado e haver uma grande hecatombe? Pode. Mas a minha resistência é a seguinte: eu não vou entregar a história na mão dos bandidos de graça. Eu não vou entregar a história de bandeja nas mãos de quem não presta. Então, assim, eu vou resistir sem saber direito como é que esse negócio vai dar nas próximas gerações, mas quando contarem, lá na frente, a história desse tempo, vão dizer, olha, o Gondim, assim, ele alertou, ele gritou, ele falou, deu errado porque a gente não ouviu, ou deu certo porque a gente ouviu. Né? Essa é a minha... Eu penso assim, o nosso instrumento, Gondim e Jerusa, é o discurso da fé. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o nosso instrumento para fazer essas leituras? É a teologia. Pelo menos é de onde eu procuro pensar a vida, o mundo, temas como esse. Né? E a teologia, ela vai nos dando assim, óculos para que a gente perceba esta realidade, não como um projeto de Deus, mas como um não de Deus. Então, se é um não de Deus, já é esperança. Por quê? Exatamente. Eu olho para este não de Deus e digo, opa, não é isso, não é esse o projeto, não é desse jeito. E pelo que percebemos, do jeito que está, a catástrofe é certa. Aí você vai ter na Bíblia um monte de metáfora para falar dessa catástrofe. Então, qual é o meu papel? Gostei muito. O que está acontecendo não... Eu quero reenfatizar. O que está acontecendo não é projeto de Deus, é o não de Deus. É isso aí. De Deus nós temos o não. É isso. Isso é esperança. Aí, olha só que coisa. Porque é o seguinte, se é o não de Deus nesse processo, então eu não tenho como prever o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu não gosto de nenhuma escatologia dispensacionalista que faz mapa do futuro. É o que você disse, é o absurdo. Eu não sei o que virá. O que eu sei é o que eu posso fazer para que isso que virá seja mais digno à luz do que agora eu entendi que é o não de Deus. Então, o não de Deus é isso aqui. Entende? Então, o sim seria outra coisa. Exatamente. Se é outra coisa, então trabalhemos por esta outra coisa. Isso é esperança. Mesmo que ela nunca se concretize. Mesmo que ela nunca se concretize. Então, nós aqui estamos numa tradição de discurso escatológico que nos obriga a sermos pessimistas e, ao mesmo tempo, otimistas. Por que pessimista? Sim, realmente, não é isso. Não é isso que Deus quer. Vamos ser bem objetivo. Não é isso que Deus quer. Fome é pecado. Né? Violência contra a mulher é do diabo. Vamos usar as expressões da nossa enciclopédia cristã evangélica. Do nosso glossário. Isso aqui. É mal. Então, o que eu faço? Eu exorcizo. Eu enfrento. Eu possibilito outras narrativas. Eu crio novos lugares. Eu me inspiro do Éden. Eu me inspiro da Nova Jerusalém. Então, a partir daqui, o que vem depois não está exatamente sob meu controle. Mas o que pode ser feito agora está sob meu controle. Eu tenho as rédeas disso.
Eu não estou num projeto que está para além da minha capacidade de construção. Não, eu estou no processo. Isso é história. Aham. Né? Então, eu estou na história. E se eu estou nessa história, essa história não é acabada. Essa história ela está em transformação. Então, aqui eu vou à luz do que eu entendi, que não é o projeto que Deus quer, eu vou vivendo, enfrentando, como você disse, não deixando isso na mão dos canalhas. Pelo contrário, eu vou enfrentar esses canalhas. Porque eles e não vou são de resistir Deus. a Né? eles. Porque eles não são de Deus, né? Isso é porque nós estamos falando de forma teológica a coisa. É o lugar de onde, pelo menos é o lugar de onde a gente pensa a ideia da esperança. E eu terminaria aqui essa parte, pelo menos, do que eu estou falando, citando mesmo, com toda a radicalidade, o Moltmann, que vai dizer que a fé cristã ela é, em sua mais profunda essência, escatologia. Por quê? Porque aquilo que ela tem como promessa faz com que perceba o que está agora e negue. E denuncie. E tenha coragem, inclusive, de transformar. Poxa, Kenner, legal. muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua contribuição. Você criou um problema para nós. É que nós nos sentimos obrigados a chamar você para a gente conversar mais vezes. Topa? Com o maior prazer do mundo. Talvez numa dessa aí, a gente poderia falar... Porque tem umas coisas que estão acontecendo ultimamente, Gondim Jerusa, que vocês estão acompanhando. Eu recebo muito isso. Coisa sobre, especificamente o Apocalipse. O anticristo, que está lá na ONU agora. Sim. Quer dizer, quem sabe um bate-papo para a gente trabalhar esse texto que é tão caro para muita gente, né? O Apocalipse e João. Talvez seria muito bom, uma boa. muito bom. Pronto, então estamos Excelente marcados. ideia. Vamos ter uma outra conversa para a gente falar sobre o anticristo e falar sobre o Apocalipse em si, o livro do Apocalipse em si, porque tem muita confusão e muita gente querendo entender o que é que são aquelas metáforas, aqueles monstros, aquelas bestas, tudo aquilo lá. Inclusive tem um livro do Ricardo Gouveia também, né? Só sobre o anticristo, né? Eu diria o seguinte, o livro do Apocalipse, lido de maneira madura, é um dos manuais mais profundos para pensarmos teologia pública. Oi. Opa, pronto. O Apocalipse e Teologia Pública. Fica para a próxima conversa nossa, tá bom? Muito bem. Obrigado, meu querido. Obrigada, viu, Kenner? Foi ótimo, foi muito bom ter você com a gente. Você tem presença aí nas redes sociais? Dá aí o endereço, faz uma jabá aí. Instagram, eu sempre escuto. Tem o Instagram kenner.terra. Tá. E eu sigo vocês dois também, estou lá seguindo vocês me seguem, acompanho o trabalho de vocês por lá também. Tem o Twitter, que também é Kenner Terra. E já está pronto, daqui a pouco eu vou lançar, que é um curso sobre o Apocalipse de João, mas não só sobre o Apocalipse de João. É um curso sobre a apocalíptica judaica e o Apocalipse de João. Ótimo. São mais de 20 horas aí de curso, está tudo gravado. E daqui a pouquinho eu vou disponibilizar lá no link na bio lá do Instagram para quem quiser fazer. Mas quem puder e quiser me acompanhar, está lá no kenner.terra, que é a minha conta lá no Instagram. Ótimo. Muito obrigado, Kenner, muito obrigado. E a gente se despede aqui com o nosso Bethesda Cast, agradecendo muito por você ter acompanhado essa conversa que foi muito enriquecedora e muito boa para nós. Até a próxima. Um carinho muito grande do nosso coração para todos e todas, onde você estiver. Obrigado, Kenner. Até a próxima. Kenner. Obrigado, valeu. Um abração, gente. Um abração. Tchau, Espero tchau. que tenha tudo legal aí para você. Foi muito bom para mim. Foi ótimo.